Olá, tudo bem? Eu sou o professor Elisandro Costa e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das equações do segundo grau. Nós vamos ter que aprender 3 passos principais. Esses 3 passos eles vão nos ajudar bastante no desenvolvimento e na compreensão de como eu vou fazer para achar as raízes da equação. Lembrando que o formato de uma equação do segundo grau ele aparece com essa linguagem matemática para mim, onde eu vou ter ax ao quadrado mais bx mais c, tudo isso aqui igual a zero. Ou seja, nosso linguajar mais popular, 3x ao quadrado mais 2x mais 4. Lembrando que a, b e c nada mais nada menos são esses números que acompanham a equação do segundo grau. O a seria o coeficiente principal, que é o primeiro número, o b seria o coeficiente secundário, que é o meu segundo número, que acompanha também a variável, e o c é o único número que não acompanha nenhuma variável, ele é chamado de termo independente. O primeiro passo vai ser encontrar esses coeficientes numéricos que a gente acabou de discutir, que é o a, o b e o c, e eu já sei onde encontrar esses coeficientes numéricos. Eu encontro esses caras dentro da equação do segundo grau, eu vou extrair, ó, eu tenho a, eu tenho b e tenho c. Então o primeiro passo já está tranquilo para mim. Conhecido o primeiro passo, a gente vai lá para o segundo passo, que é calcular a fórmula de delta. Lá na fórmula de delta eu tenho que delta é esse triângulo que é uma letra grega, que ele representa para mim toda essa fórmula de delta, que é o segundo passo para desenvolver uma equação do segundo grau, onde eu tenho que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso aqui também, se eu observar, eu tenho o coeficiente secundário, eu tenho o coeficiente principal e eu tenho o coeficiente que é o termo independente. Então tudo está girando em torno do coeficiente numérico. A gente vai para o terceiro passo, que seria o quê? Encontrar as raízes de x1 e x2. Por quê? Porque lá na equação do segundo grau, a característica dela é x ao quadrado. Quando eu tenho um x ao quadrado, significa para mim que eu vou ter dois valores de x, que eu vou ter o x1 e o x2. Então, são os 3 primeiros passos para a gente começar a desenvolver uma equação do segundo grau, que não tem muito segredo. Na aula de hoje, a gente vai focar já no terceiro passo, porque o primeiro e o segundo passo a gente já viu nas 2 primeiras aulas anteriores, que foi nos 2 primeiros vídeos. Então, corre lá nos 2 primeiros vídeos, tanto no primeiro vídeo, que é só sobre o estudo do coeficiente numérico, e o segundo, que é sobre o estudo de delta, e dá uma estudada e dá uma revisada, para poder a gente cair aqui a fundo nas equações do segundo grau com a fórmula de Bhaskara. Como eu te falei, para desenvolver a fórmula de Bhaskara, ela não é muito complicada, só basta eu entender o que seriam os coeficientes numéricos e como eu faço para calcular o valor do delta, que é bem simples, a gente já viu nas aulas anteriores. Para trabalhar com a fórmula de Bhaskara, eu vou ter 2 equações, uma equação que vai ser positiva e uma equação que vai ser negativa. E na primeira raiz eu vou ter menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. E na segunda raiz, que eu vou chamar de x2, eu vou ter menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Vamos passar mais uma vez. Quando eu te falo menos b, esse menos b é o coeficiente numérico, eu já sei onde encontrar ele. Ele vai ser fixo na fórmula positiva. O meu primeiro valor de x1 vai ser uma fórmula positiva. E essa raiz de delta nada mais nada menos é o valor de delta que a gente encontrou calculando pela fórmula de delta. Dividido todo mundo por 2 vezes, que esse 2 também é um valor fixo, vezes o coeficiente numérico de a. Eu também vou encontrar ele lá na equação quando o exercício me pedir. x2 só tem uma pequena diferença do x1, menos b, fixo também, não é mais positivo, agora ele vai ser negativo, então a primeira positiva e a segunda negativa. Raiz de delta dividido por 2 vezes a. Quando eu acho x1 e x2, a gente vai descrever dessa fórmula. Solução é igual x1 é igual à resposta que a gente vai encontrar e x2 é igual à resposta que a gente vai encontrar. O primeiro exemplo que eu estou trazendo para vocês, ele fala o seguinte: calcule as raízes das seguintes equações abaixo. Eu lembro que para mim calcular uma equação do segundo grau eu preciso seguir os 3 passos. O meu primeiro passo, eu vou lembrar sempre, seria o que? Encontrar os meus coeficientes numéricos. Então eu vou colocar aqui, primeiro passo, eu tenho que achar a, b e c. Porque ele está me falando que para mim resolver uma equação do segundo grau, eu tenho que encontrar os coeficientes numéricos, que seria meu primeiro passo. Então vamos lá. Aonde que eu encontro meus coeficientes numéricos? Lá dentro da equação do segundo grau que a atividade está me demonstrando, que é 2x ao quadrado mais 8x menos 24, tudo isso igual a 0. Eu vou extrair
O valor de A, que é o meu coeficiente numérico principal, é o primeiro número, vale 2, já coloquei aqui. O segundo número, que é o B, vale 8, que é o coeficiente secundário. E o termo independente é menos 24. Então, quando eu trago para cá menos 24, ele vem menos 24. Eu não posso trazer só o menos para cá. Tem muita gente que ainda confunde e esquece de trazer o sinal. Aí eu te falo. Se você esquecer de trazer o sinal, acaba que vai dar um outro resultado totalmente diferente. O segundo passo eu tenho que é encontrar o valor de delta. E o valor de delta eu vou achar ele lá pela fórmula de delta, que é delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vamos começar a desenvolver para a gente partir para a fórmula de Bhaskara. Seria igual a b ao quadrado. Quanto que vale o b? Eu sempre vou vir lá no primeiro passo, na minha legenda. O b é igual a 8, eu vou substituir aqui, ó, 8. O 2 ele é um valor fixo, então vai ficar 8 ao quadrado, menos o 4 também é um valor fixo da fórmula de delta, e eu tenho o valor de A. Lá na legenda o valor de A está valendo 2, então vou só substituindo. A igual a 2 e o valor de C menos 24. Lembra, eu estou colocando em parênteses porque eu tenho um sinal negativo, então eu tenho que botar em parênteses. Concluindo, eu tenho que delta vai ser igual potenciação. Se eu tenho elevado a 2, significa que eu tenho que multiplicar a base 2 vezes. Menos, por que eu coloquei esse menos? Nada te impede, se você já tiver um domínio da fórmula de delta, de fazer 4 vezes 2 menos 24. Você pode fazer essa conta num cálculo só não pode esquecer que tem um jogo de sinal. Eu vou com calma e eu vou fazer bem devagar. Eu vou fazer aqui, primeiro dentro do parênteses, que seria 2 vezes menos 24. Quando eu tenho 2 menos 24, eu vou ter aqui menos 48. Viu? Estou fazendo passo a passo, não estou apressado. Eu tenho que delta vai ser igual 8 vezes 8, 64. Jogo de sinal, menos com menos na multiplicação. Sinais iguais na multiplicação sempre positivo. E eu vou ter que é 192. Vamos lá. O delta está valendo para mim, quando eu faço a operação de adição, 256. E o terceiro passo, a gente viu lá no início da aula, seria o que? Trabalhar com a fórmula de Bhaskara, do matemático básico. Então vamos lá. Para mim trabalhar com a fórmula de Bhaskara, eu tenho que lembrar que eu vou ter que encontrar valor para x1, que é a fórmula positiva, e o valor para x2, que é a fórmula negativa. Desenvolvendo a fórmula, eu não posso esquecer, eu vou ter que memorizar essa fórmula. Ela é menos b mais a raiz do valor de delta, que eu já encontrei, 2 vezes o coeficiente numérico a. x2 menos b menos a primeira positiva, a segunda negativa. Não posso esquecer desse detalhe. Raiz de delta vezes 2 vezes o valor numérico de a. Vamos substituir agora os valores que a gente já conhece. Por exemplo, eu vou montar aqui ao lado, ó. B, lembra, esse menos é um valor fixo, ele continua, mas o B vale 8, então eu vou trazer o 8 para cá, mais a raiz de delta. Quanto que deu o delta? 256. Só estou substituindo os valores, ó. Não tem segredo para trabalhar com a fórmula de Bhaskara. 2 vezes o valor de A. Quanto que vale o valor de A? 2. Desenvolvendo ela, eu tenho menos 8. Vou resolver primeiro essa raiz. A raiz de 256, ela é 16. Depois você faz um cálculo aí e confere. Multiplicando 2 vezes 2, eu tenho 4. Para mim finalizar e encontrar o meu valor de delta, ou o meu valor de x1, desculpa, eu vou ter que observar que eu tenho um jogo de sinal, e esse jogo de sinal são sinais diferentes. E quando eu tenho jogo de sinais com sinais diferentes, eu tenho que lembrar que subtrai e conserva o sinal do maior valor numérico, e o maior valor numérico aqui é 16, então a minha resposta vai ser positiva. Subtraindo 16 de menos 8, eu tenho 8 dividido por 4. Para finalizar a minha operação, lembra, aqui eu tenho uma operação de divisão de números naturais ou divisão de números inteiros. 8 dividido por 4, eu encontro o meu valor da minha primeira raiz, que é x1. 8 dividido por 4 é igual a 2. Achei o meu primeiro valor de x1. Vamos encontrar o valor de x2, sem perder muito tempo. No mesmo raciocínio, eu sigo. Então eu tenho menos 8, eu já sei o valor de b. Agora não é mais, até eu quase que eu confundo. Agora é menos
menos a raiz de 256. Primeira positiva, segunda negativa. 2 vezes o valor de A, que é 2 vezes 2. A gente já desenvolveu lá em cima, então vai ser mais rápido. Então eu tenho menos 8, menos raiz de 256, 16. E 2 vezes 2 eu tenho que é igual a 4. Caí mais o jogo de sinal, só que agora com o jogo de sinais iguais. Toda vez que eu tenho sinais iguais, menos com menos, mais com mais, soma os números e repete o sinal. Então a minha resposta já sei que é negativa. Eu vou ter aqui 24 dividido por 4. Finalizando, apareceu mais uma operação de divisão. Menos 24 dividido por 4, eu vou ter o valor de x2, que é a minha segunda raiz, que seria menos 6. Eu venho aqui e solução vai ser igual a x1, que é igual a 2, e o meu valor de x2, que é igual a menos 6. Agora eu tenho um outro formato de equação de segundo grau. Vamos seguir os 3 passos, mas a gente vai fazer um pouco mais rápido agora, porque a gente já tem a noção. O meu primeiro passo vai ser sempre achar os valores do meu coeficiente numérico. Então vamos. Primeiro passo, eu tenho que achar o valor de A, de B e o valor de C. Preenchendo essa legenda, que é o primeiro passo, eu observo x ao quadrado menos x menos 12 igual a 0. Ele quer que eu ache o valor, as raízes da equação. Lembra, quando não tem nenhum número aqui na frente, eu vou ter 1. Quando não tem nenhum número aqui na frente, 1 também. Então o valor de A é 1, o valor de B é menos 1, não pode esquecer de trazer o sinal, e o valor de C eu tenho que é igual a menos 12. O segundo passo, eu tenho que desenvolver a fórmula de delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Eu tenho que delta seria B. O valor de B lá é menos 1, então eu vou botar aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado, menos 4. O meu valor de A é 1 e o meu valor de C é menos 12. Eu não posso esquecer de levar o sinal. Então eu tenho que delta é igual a quantos? 1 ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1, menos, novamente, quem quiser fazer a operação vez só de multiplicação não tem problema. Eu vou fazer ainda passo a passo porque eu estou tentando entender como que funciona. Então eu vou com calma. Eu tenho que 1 vezes menos 12 vai me dar o quê? Menos 12. Isso, vamos com calma, passo a passo. Jogo de sinal, menos com menos na multiplicação, sinais iguais, positivo. Então 1 vezes 1 vai dar 1. Eu tenho menos com menos, vai dar positivo. 12 vezes 4 eu tenho que é igual a 48. O meu delta aqui ficou igual a 49. O meu terceiro passo já vai ser a fórmula de delta. Eu tenho que encontrar o valor de x1 e eu tenho que encontrar o valor de x2. Vamos lá. Fixo menos b mais a raiz de delta dividido por 2 vezes a, e a segunda fórmula menos b menos uma positiva e uma negativa, o valor da raiz de delta 2 vezes o valor de a. Resolvendo a primeira operação, a primeira fórmula, eu tenho menos, sempre esse menos vai ser fixo. O b vale menos 1, por isso que eu não posso esquecer que esse menos, ele é fixo, ó. Esse menos é da fórmula e esse menos é do sinal de menos 1, lá da minha expressão. Então vai ter um jogo de sinal aí, eu tenho que ficar muito atento a isso para não me confundir. Raiz de delta, o delta deu 49, um novo cálculo, dividido por 2 vezes a. O a vale 1, então ficou bem mais fácil. Desenvolvendo essa operação de jogo de sinal, eu tenho que menos com menos vai dar mais, então eu tenho que 1, tirei do parênteses, menos com menos é mais, ficou positivo, mais 49, raiz de 49 é igual a 7. Depois dá uma conferida aí, calcula e confere, raiz de 49 quadrada é igual a 7, dividido por 2. Finalizando o meu valor de x1, que é 8 dividido por 2. Finalizando numa operação simples de divisão entre números inteiros, eu tenho que 8 dividido por 2 vai me dar o meu valor de x1, que vai ser igual a 4. Viu? Só a aplicação dos coeficientes numéricos. Na segunda parte da fórmula x2 eu tenho que
menos b. Lembrando, esse menos sempre é fixo, menos b. O valor de b é menos 1, então eu vou ter o jogo de sinal novamente aqui. Aqui não é mais positivo, vai ser negativo, menos a raiz do valor de delta, que é 49, dividido por 2 vezes 1, que é o valor coeficiente de A. Concluindo aqui, novamente, jogo de sinal, não esquece, por isso que é importante eu lembrar que esse menos é fixo. Eu vou ter aqui menos com menos, mais, então vai ser 1 positivo, menos agora, raiz de 49. A gente já viu lá em cima que a raiz de 49, ela vai ser, raiz quadrada de 49, ela vai ser 7, dividido por 2. Finalizando, o jogo de sinais diferente, aqui tem o sinal positivo, porque ele não aparece. Então eu vou ter, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. 7 menos 1 vai ter aqui, menos 6, dividido por 2. Finalizando numa operação de divisão de números inteiros, 6 dividido por 2. Eu vou ter igual a menos 3. x1 igual a 4 e o meu valor de x2 que vai ser igual a menos 3. Sendo assim, a gente primeira parte da equação do segundo grau. Eu espero que todos vocês tenham uma boa semana, bons estudos.